Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia fascinante e, olha, surpreendentemente atual do pensamento econômico clássico. A ideia de que o crescimento econômico um dia chega ao fim. Vamos entender essa história. Pois é, essa pergunta, será que o crescimento econômico pode durar para sempre? Parece uma questão de hoje, né? Mas essa era a grande dúvida que tirava o sono dos pais da economia moderna, gente como Adam Smith, David Ricardo e John Stuart Mill. Para eles isso não era só uma teoria, era um destino que parecia inevitável. E para a gente entender por que eles pensavam assim, a gente precisa dar uma olhada no motor que, segundo eles, impulsionava a economia. A peça central era a acumulação de capital. Mas, e aqui está o pulo do gato, eles acreditavam que esse motor já vinha com um freio de fábrica embutido. E o ponto final dessa jornada toda era o que eles chamavam de estado estacionário, um momento teórico em que a economia simplesmente para de crescer e tanto o capital quanto a população se estabilizam. Para todos eles, esse era o horizonte final. O Adam Smith descreveu isso de um jeito genial, como um ciclo que se retroalimenta. Pensa só comigo. Uma maior divisão do trabalho leva a mais produtividade. Isso gera um excedente, que por sua vez é reinvestido como capital. E esse novo capital permite ainda mais divisão do trabalho. E aí, o ciclo recomeça, cada vez com mais força. E o combustível, sabe, a gasolina que fazia essa máquina de crescimento girar, tanto para Smith quanto para Ricardo, era uma coisa só: a acumulação contínua e incansável de capital. Sem isso, o motor simplesmente engasgava. Agora é aqui que a história fica realmente interessante, porque existe uma contradição bem no coração do sistema. O mesmo ato de acumular mais capital, que é o que impulsiona o crescimento, ao mesmo tempo causava uma queda na taxa de lucro. E, sem lucro, qual o incentivo para continuar acumulando? É isso mesmo. O motor do crescimento carregava dentro de si as sementes da sua própria paralisação. Isso leva a gente para a primeira grande interpretação do estado estacionário. Digamos que era a visão mais pessimista, defendida por Adam Smith e David Ricardo. Para eles, o fim da linha não era um lugar muito agradável, não. Para ser bem direto, eles enxergavam o fim do crescimento como uma era de estagnação econômica, de dificuldade, um futuro de penúria, onde a sociedade simplesmente parava de progredir quando a grande máquina do avanço finalmente desligasse. O David Ricardo foi tão a fundo nisso que ele até formalizou a ideia. Mas calma, não precisa se assustar com a matemática. O que importa mesmo é a lógica por trás disso. A fórmula dele basicamente mostrava que a taxa de lucro, que ele chamou de R, dependia de uma única coisa: a produtividade ser maior do que os salários. Vamos simplificar. A gente tem de um lado a produtividade do trabalho, o P, e do outro a taxa de salário, o W. Enquanto o P for maior que o W, beleza, existe lucro. O problema é que, com o tempo e com mais e mais capital competindo, a tendência era que essa diferença fosse diminuindo cada vez mais. E aí vem o ponto final da lógica deles. Quando a produtividade se iguala aos salários, o lucro simplesmente desaparece. Some. E sem a menor perspectiva de lucro, o incentivo para investir, para acumular capital, acaba. O motor para. E a economia chega, de forma inevitável, ao seu estado estacionário. Só que aí entra em cena John Stuart Mill. E ele olha exatamente para o mesmo destino, para esse tal de estado estacionário, mas enxerga algo completamente diferente. Algo, assim, radicalmente mais otimista. Olhando aqui dá para ver a diferença gritante. Onde Smith e Ricardo viam estagnação, penúria e um sistema preso nessa lógica de acumular por acumular, O'Mill via a chance de alcançar a abundância, o bem-estar e finalmente focar em como distribuir melhor a riqueza que já tinha sido criada. E as próprias palavras do Mill revelam a filosofia dele. Ele basicamente questionava essa ideia de que a vida tinha que ser uma luta sem fim só para acumular mais e mais. Para ele, o objetivo da sociedade tinha que ser algo muito maior do que isso. A visão do Mill era, na prática, uma utopia. Para ele, o estado estacionário não era uma catástrofe, era um objetivo a ser alcançado. Um ponto em que, com todas as necessidades materiais resolvidas, o foco poderia mudar da produção para uma distribuição mais justa. A humanidade estaria, enfim, livre para se dedicar à arte, à cultura, ao florescimento pessoal, superando de vez o capitalismo do acumular por acumular. Então, no fim das contas, a gente tem duas visões radicalmente diferentes para o mesmo destino econômico. Mas a pergunta que fica
É. Por que um debate do século XIX ainda é tão relevante para nós hoje? Vamos resumir para ficar bem claro. De um lado, a visão de Smith e Ricardo. O estado estacionário é estagnação e penúria. O foco é a acumulação de capital e o futuro é inevitável e sombrio. Do outro, a visão de John Stuart Mill. É bem-estar e abundância. O foco muda para a distribuição da riqueza e o futuro é desejável e otimista. Duas visões, um só destino. A verdade é que essa ideia de um fim do crescimento nunca desapareceu de verdade. Hoje em dia, ela volta com força total nos debates sobre sustentabilidade, sobre a teoria do descrescimento e, claro, sobre a consciência cada vez maior de que os recursos do nosso planeta não são infinitos. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final. A ideia de um estado estacionário, de um fim do crescimento como a gente conhece, talvez seja mais relevante hoje do que nunca. A grande questão que esses pensadores clássicos nos deixaram não é se o crescimento vai acabar, mas como ele vai acabar. Será que o destino é a penúria de Ricardo ou a utopia de Mill? Qual dessas versões a sociedade escolheria construir?